Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra com muita alegria a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha da Sagrada Face. Santa Teresinha muito conhecida, um dos livros que mais marcou, e foi o único livro dela, pelo menos é que a gente sabe, é História de uma Alma, onde Santa Teresinha ela vai narrando todo o processo da vida dela, tudo que ela viveu, desde o tempo da infância até a entrada dela no Carmelo. Ela que sentiu esse chamado já bem nova, ali com 14 anos de idade, ela já queria entrar no Carmelo e entrou com seus 15 anos. Que bonito! 15 anos de idade e já tinha bem claro o que ela queria da vida dela. Hoje, se você pergunta para uma moça de 15 anos, ou um rapaz aí de 15 anos, o que é que você quer ser? Ele fala: eu acho que eu quero ser isso, eu acho que eu quero ser aquilo. E Santa Teresinha já tinha definido. É interessante que muitas pessoas não conseguem entender a vida de Santa Teresinha. Aí acha que ela é uma menina muito melosa, aquela menininha assim, tal. Não. Ela foi uma moça muito firme, atingiu o grau de santidade já com 24 anos de idade. Santa Teresinha, sim, ali nos inícios nós vemos aquilo que é típico da infância, ela que tinha o rei dela, o pai dela como um grande rei, então ela amava o pai dela, amava muito a mãe dela, uma família assim, família, como deve ser uma família, onde o pai vai provendo as necessidades da família, ele era relojoeiro, a mãe ali em casa cuidando das 5 filhas, antes teve 4, mas infelizmente os outros acabaram morrendo, e aí vem essas 5 filhas que foram aprendendo junto com os seus pais como devem viver a vida santa. Olhando para os pais que tinham uma vida santa, ele queria ser sacerdote, mas infelizmente não pôde, acabou não indo porque não tinha vocação. A mãe querendo ser freira também não tinha vocação, e os dois se encontram, e aí aquele desejo que os dois tinham, eles vão realizando na vida deles a santidade. Ele santifica a esposa santifica ele, e depois vem as 5 filhas, as 5 filhas são santificadas
tanto que a família inteira está aí nesse grande processo de canonização de toda a família. Todas as 5 filhas entraram no Carmelo. Só uma das 5 acabou indo para a congregação de São Francisco de Sales, a serva lá da Anunciação, e entrou nessa congregação, e todas elas não perderam tempo. E aí, nessa história de Santa Teresinha, de história de uma alma, ela vai mostrando as primeiras dificuldades que ela teve para entrar no Carmelo. Muito nova, não podia entrar, tiveram que ir lá no Vaticano, em Roma, para pedir permissão ao Papa. Nessa ida, quando ela estava dentro do trem, junto com o pai, tinha muitos sacerdotes que estavam indo para Roma, para alguma peregrinação, e aí ela teve uma grande decepção, a primeira decepção que ela teve com os sacerdotes. Ela que tinha uma visão dos padres, assim, como aqueles homens angelicais, ela começou a lidar viu ali os defeitos dos padres. E aí, ela já no coração dela, ela desejou rezar pelos padres, e foi isso que ela fez. Durante toda a sua vida no Carmelo, tudo que ela fazia pela santificação dos sacerdotes. Veja, ela não ficava falando mal dos padres, não. Hoje, nas mídias sociais, o que é que a gente vê? Um padre deu um vacilo, pronto, tá todo mundo. Os santos do dia a dia estão aí, que não são santos coisa nenhuma, já começa a falar mal daquele padre, começa a falar mal daquele bispo. Não, Santa Teresinha, ela se sacrificou. Ela se oferecia pela santificação dos sacerdotes. No decorrer também da vida de Santa Teresinha, ela se perguntava o que é que ela seria na igreja. E aí ela tem aquela inspiração da espiritualidade do dia a dia, das pequenas coisas. Ela disse, na igreja eu serei o amor. Fazer tudo por amor, as coisas mais pequeninas do dia a dia, não as coisas extraordinárias, também as extraordinárias, mas a do dia a dia, as coisas pequenas. Um prato que está fora do lugar, em vez de ficar com raiva porque aquela pessoa, aquela irmã não colocou no lugar e deixou o prato sujo, ela no escondimento ia lá, pegava o prato, limpava e colocava no devido lugar, se oferecendo como sacrifício. Ela que deu o perdão para aquela outra irmã da vida religiosa, que era um problema na vida dela. Santa Teresinha sempre fazendo o bem para aquela irmã, ao ponto de que a irmã perguntou para ela, mas você, com os seus gestos, está sempre sorrindo. Nem minha mãe me tratava tão bem como você. É o evangelho vivido no dia a dia. Fazer o bem a quem te faz o mal. Foi isso que Santa Teresinha viveu. E aquele fato daquele homem que lá na França havia cometido um grande mal para com uma pessoa, e ele, o Pranzini, e ele foi condenado à morte diante daquele mal. A França toda querendo se vingar daquele homem. E Teresinha lá no Carmelo pedindo, Jesus, que ele se converta. Porque no coração de Santa Teresinha não existia vingança, mas no coração dela existia o desejo que todas as almas se salvassem. Como já não tinha jeito, aquele homem foi condenado à prisão perpétua e depois à morte. Ele não podia morrer daquele jeito. Então ela começou a rezar para que ele pudesse
se converter diante do mal que ela havia feito e pudesse pedir perdão a Deus. E nada daquele homem abriu o coração. E Santa Teresinha rezava. E nesses momentos em que as pessoas eram condenadas à morte, sempre ia um sacerdote para dar ali, fazer as orações, para a pessoa pedir perdão dos seus pecados, para que pudesse morrer na paz de Deus. Mas aquele homem estava com o coração fechado. O padre foi, mas ele não queria, até que as orações de Santa Teresinha foram ouvidas. E nos últimos momentos aquele homem morreu beijando o crucifixo. E aí Santa Teresinha viu o efeito da oração dela e agradeceu a Deus pela salvação das almas. Daquela alma, aquele homem morreu convertido. Eis, meus irmãos, o que deve estar dentro do nosso coração. Essa é a Teresinha da Sagrada Face. E que às vezes eu repito, as pessoas ficam dizendo, não, ela era assim muito mimosa. Não, meus irmãos, ela era delicada sim, mas era muito firme na fé dela. E morreu com 24 anos. E a igreja viu que aquela moça, ela tinha vivido as virtudes heróicas que os santos, que todos nós devemos viver. E ela foi canonizada pela graça de Deus. Que Santa Teresinha interceda por nós. No Evangelho de hoje nós vemos aqui o chamado. Jesus que chama aquele homem, segue-me. E ele disse, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E Santa Teresinha viveu isso aqui. Porque não foi fácil para ela. A mãe dela já havia falecido, o pai dela entrou num processo de demência, de muito sofrimento, e vou para casa ou eu fico no Carmelo? Mas uma das irmãs já estava cuidando do pai. Mas ela, decidida, ela ficou no Carmelo e não foi fácil para ela aquilo ali. Mas ela rezou pelo pai até que o pai faleceu. E aqui tem um detalhe na vida de Santa Teresinha também, que foi uma recomendação, um pedido que ela fez para a mãe dela. A mãe dela falava tanto para ela do céu, que Santa Teresinha olhava para o céu e um dia ela viu no céu escrito lá um T. As estrelas estavam de forma que tinha um T. Ela disse, meu nome está escrito no céu, o T de Teresa. E aí, no dia do aniversário da mãe dela, a mãe dela, ela falou para a mãe, mãe, eu quero te dar um presente. E a mãe disse, que presente, minha filha, eu quero que a senhora morra. Por que ela disse que eu quero que a senhora morra? Não porque ela estava com raiva da mãe dela, é que para ela entendeu que o maior presente que nós podemos ter nessa vida é o céu. Só que para nós chegarmos no céu, nós temos que passar pela morte. Não foi fácil depois de alguns anos, a mãe dela morreu. Não foi fácil para Teresinha ver a mãe morta. Foi um sofrimento muito grande. Mas o que ficou marcado é o céu. A minha mãe. Minha mãe, eu quero que a senhora vá para o céu um dia. E que esse seja o nosso desejo. O meu lugar é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.